Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse mais novo quadro que nós estamos lançando aqui nesse canal, que é o Wagner Responde. A ideia aqui desse programa é responder as dúvidas que vocês me mandam, seja pelo Instagram, via direct, seja lá pela caixinha de perguntas, seja aqui pelos comentários também do YouTube, do Facebook, tá certo? Para que eu possa ajudar vocês a entender como se destacar na carreira de vocês fazendo apresentações impactantes e criativas, tá certo? Para quem não me conhece, eu sou Wagner Rodeiro, designer, educador e especialista em apresentações. E esse é o programa hoje que eu vou responder essas perguntas de vocês, tá certo? Mas antes, claro, da gente entrar aqui nas perguntas que eu selecionei para a gente conversar hoje, tá? Perguntas que foram me enviadas aqui por alguns dos nossos seguidores aqui nas nossas redes sociais. Não esquece, né? Aproveita e já deixa aqui o seu like, que ajuda bastante aqui o canal a crescer. Se inscreve também nesse canal para você receber sempre as notificações, né? Claro, e para isso tem que ativar o sininho, deixa lá o sininho clicado para você receber realmente as notificações, já que o YouTube é desses, né? Que acaba não avisando todo mundo. Clica no sininho para que você possa receber sempre as notificações quando tiver vídeo novo aqui no canal, episódio novo, tanto do nosso programa clássico segredos.ppt, quanto aqui também do Wagner Responde. Também não deixa de me seguir nas minhas outras redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn, onde eu estou postando aqui todo esse meu conteúdo sobre apresentações impactantes e criativas, tá certo? Então vamos lá. Vamos pela nossa primeira pergunta de hoje, a pergunta que foi enviada aqui pela Viviane Sioca. E a pergunta da Viviane é a seguinte: como prender a atenção do ouvinte num mundo tão conectado? É uma pergunta bem interessante, né? Bem forte para a gente começar aqui esse quadro do Wagner Responde. Primeiro, Viviane, obrigado pela sua pergunta. E assim, realmente essa é a pergunta de $1 milhão para qualquer palestrante ou qualquer pessoa que vá fazer uma apresentação. Afinal, o seu objetivo, seja ele qual for, você vai querer com que as pessoas escutem realmente o que você está falando, né? Que você consiga atingir essas pessoas. E hoje o nosso mundo realmente, quando ela fala conectado, provavelmente é a questão do celular tá sempre aqui no nosso bolso, na verdade. Então o celular tá sempre com a gente, então qualquer coisa que nos distraiam, né? Qualquer coisa que tire a nossa atenção ou que não chame a nossa atenção, a gente puxa o celular do bolso e vai, sei lá, rodar um feed aqui numa rede social, assistir um vídeo, jogar um joguinho rápido, seja lá um Candy Crush da vida, você acaba se desligando. Isso para um palestrante realmente é algo assim aterrorizante, porque você se prepara, você tá ali querendo transmitir aquela tua mensagem, você construiu toda uma apresentação, principalmente se você se dedicou para isso, dedicou um tempo para falar, e aí você sente que a plateia não está olhando para você, não está participando daquilo que você está falando, né? Não está interagindo com o conteúdo, e isso realmente deixa a gente um pouco impactado, né? Negativamente. Você acaba perdendo aquele tesão, né? Aquela vontade de falar, de continuar explicando, e acaba deixando com que a sua energia seja prejudicada por essa falta de atenção. Bom, Viviane, eu acho que é o seguinte, a primeira coisa é que a gente precisa entender que em qualquer tipo de comunicação, o principal ator não é aquele que fala, né? Não é o emissor, como a gente tradicionalmente fala aqui nas questões de comunicação. Mas, na verdade, o mais importante, né? Aquele que realmente tem importância na comunicação é aquele que recebe a informação, é o receptor, aquele que entende, aquele que transcodifica as nossas palavras, seja através da nossa oratória, seja das imagens, dos slides. Então ele é o principal interlocutor. Então essa sua pergunta realmente vai no âmago, né? Entender o que a gente precisa fazer para trazer esse receptor, né? Esse ouvinte que você chama aqui para a nossa apresentação. Acho que o grande segredo aqui, e é um dos 3 pilares assim do meu método quando a gente faz planejamento de apresentações, é entender bem esse receptor, é entender quem que é ele, quem é esse nosso público. Vou chamar o seu ouvinte de público, que eu prefiro mais, porque às vezes a nossa palestra ela não é, às vezes, na maioria das vezes, não é para uma pessoa única, né? É para uma coletividade, uma plateia, várias pessoas que têm características individualizantes, né? Que cada um é único, mas que tem características em comum. Então é importante que você entenda quais são essas características. De idade, se tiver ali uma equalidade, né? Uma igualdade, uma faixa etária que você consiga identificar, quais são os gostos,
como é que eles falam, como é que eles se portam, o que eles costumam ver na televisão, às vezes, se você tiver essa capacidade de ter esse conhecimento, e principalmente entender qual é o motivo deles estarem ali na tua apresentação, o que eles querem saber, o que eles querem entender daquele assunto. Né? E é uma coisa que a gente tem que às vezes pensar um pouco fora da gente e perguntar mesmo para os nossos... Se você estiver fazendo às vezes essa apresentação no seu trabalho, né, para outras pessoas do teu trabalho, que você tem a possibilidade de dialogar, você pode perguntar, isso é legal. Pergunte para as pessoas próximas, para o público-alvo, o que ele quer, o que ele está buscando ali daquela apresentação, o que ele gostaria de entender. E, claro, alinhar isso com os seus objetivos, com o tema que você fala. Né? É bem interessante essa questão do público-alvo, porque toda produção, né, de comunicação, seja audiovisual, eu gosto sempre de comparar, porque a apresentação, para mim, ela tem uma mistura de um pouco de teatro, né, porque a gente está ali falando na frente de um público, né? Lógico que a gente não é para ser um ator, não é esse o objetivo, mas ele tem um pouco de teatro e tem um pouco de cinema, porque ele traduz, quando a gente usa slides, você está ali fazendo uma projeção de imagem, né? Que o cinema também faz, claro. Hoje, com a facilidade da tecnologia, o avanço dos programas, né, dos softwares, principalmente do PowerPoint e de outros que nós temos, você pode incluir sons, vídeos, e isso se torna mesmo uma grande apresentação. Por isso que eu gosto, né, um grande momento. E é interessante que você pense a apresentação assim, que ela tem que ser esse momento exclusivo, que tem que ser esse momento especial, vamos dizer assim. E os filmes vão nesse sentido, né? Eu gosto de fazer comparação com o filme, isso. E os filmes normalmente têm um estudo para quem é aquela história, para quem é aquele filme, para quem é aquele roteiro. Né? De tudo é construído. Um bom filme, principalmente, leva isso muito em consideração. Eu vou puxar um pouquinho para o meu lado mais geek, nerd aqui, mas vamos pegar, por exemplo, os filmes hoje da Marvel Studios, que estão aí na boca do povo, né? na grande massa, né? Os grandes blockbusters do momento. A Marvel conseguiu sair de um público de nicho e sair disso e cair no gosto do povo, porque os produtores, as pessoas envolvidas, identificaram bem o público-alvo, e eles viram que o público-alvo tinha que ser tanto aquelas pessoas que cresceram, que conheciam das histórias em quadrinhos, de onde esses personagens eram derivados, que acompanharam anos de evolução e que sempre tiveram a vontade de ver esses heróis, esses personagens retratados na grande tela, né? Porque existe essa mística do cinema, seja no quadrinho, seja nos livros, você sempre vai querer que o seu herói, que aquele personagem que você tanto ama, vá para outra tela. Claro que às vezes a gente se decepciona por conta da nossa imaginação, principalmente no livro, né, que não tem muitas vezes a parte visual para apoio, mas no quadrinho você tem esse lado, então você acaba sonhando e vendo e buscando isso mesmo. Tá? Então é importante conhecer o público-alvo. Então eles fizeram isso, olharam para isso que precisava e também fazer com que o público em geral, que as pessoas que estavam ali, que não entendiam de quadrinhos, que o quadrinho sempre foi uma coisa nichada, né, voltada para um público específico, também entendesse. E fizeram bons filmes de ação, bons filmes de aventura e vários outros, e criaram esses blockbusters, esse jeito Marvel de fazer filmes. E a mesma coisa você tem que olhar para as tuas apresentações e pensar nisso. Como é que eu consigo atender esse público e explicar de um jeito que ele compreenda, de um jeito que ele consiga participar daquele roteiro, daquela história. Agora, eu gostaria até de colocar um exemplo contrário, por exemplo. Não sei se todo mundo conhece, se você conhece, Viviane, mas olha só. A gente teve agora, recentemente, no ano passado para cá, a gente teve um lançamento de um relançamento de um ícone dos anos 80, que foi o He-Man, que ganhou uma nova animação pela Netflix. Ou melhor, ganhou 2 animações. Mas uma das animações era voltada para exatamente similar a esse caso da Marvel, em que eu tinha exatamente essa questão de vou trazer de volta os fãs daquela série clássica, né, que passava aqui nas manhãs do show da Xuxa e tal, vou trazer esse pessoal para ver o He-Man de novo, né? Claro que lá os produtores americanos não tinham esse conhecimento brasileiro, mas esse sentimento. E foi vendido assim. Só que quando chegou lá para se ver a produção, principalmente a primeira parte, que foi lançada acho que no meio do ano passado, não foi bem isso que a produção entregou. Então ela foi vendida para um público e na verdade ela foi construída para um novo público, com novas, né, com uma questão até de empoderamento feminino, com outra visão,
que desagradou os fãs e acabou afastando e fazendo com que a produção, que não é ruim, mas acabou perdendo ali essa oportunidade de conquistar um novo público, né? Diferente do que a Marvel acabou fazendo, porque não soube realmente entender e transmitir para o seu público aquilo que era preciso. E um detalhe interessante, ao mesmo tempo foi produzida uma nova animação do He-Man. Se vocês tiverem curiosidade, vão lá na Netflix e procurem, para crianças, né? Para jovens crianças, né? Pré-adolescentes, eu diria, crianças a partir ali dos seus 10 anos, que é muito mais eficaz porque ela foi direcionada exatamente para o público que precisava consumir aquilo. Então, é muito importante que a gente faça essa leitura do público para que a gente possa realmente manter essa atenção. Quando você fala diretamente para ele, aí sim ele vai te retribuir com atenção, quando você atinge o interesse dele. Tá? E claro, para isso você vai ter que conhecê-lo, você vai ter que se esmerar um pouquinho mais em conhecer. Mas claro, né, não é só isso que vai fazer com que a tua apresentação ela seja impactante, né? É preciso, claro, conhecer o público e aí moldar os outros itens, né? O objetivo, o tema, o tempo, em cima de tudo isso, né? De adaptar isso tudo, claro, com um roteiro bem estruturado, como a gente já falou aqui, tem programa sobre segredos.ppt falando de roteiros impactantes, se quiser dar uma olhadinha lá, tá? E falando né, em roteiro, ele tem que ter começo, meio e fim, tem que ter uma história que realmente seja envolvente. Ah, mas eu vou falar sobre dados e números. Todo dados e números tem um contexto. Todo dados e números tem algo que faz com que aquilo seja relevante. Então descubra o que é isso também, em cima do que o seu público está esperando saber, da sua realidade, das suas características, para que você possa trazer isso de forma adequada. Então eu acho que sim. Qual é a grande questão, né? Como é que você consegue ganhar a atenção do público? É sim, claro, conhecendo o seu público e a partir desse conhecimento construir a tua apresentação, o teu roteiro. E claro também, né, a gente está falando aqui de slides, o visual também tem que ser reconhecível, né? Tem que falar com aquele público que você está querendo atingir, tá certo, Viviane? Espero ter respondido a sua pergunta. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta aqui que eu tenho para hoje, que eu selecionei. A nossa próxima pergunta é da Miriam Oliveira e ela pergunta o seguinte: Wagner, existe uma quantidade de slides para o tempo da apresentação? Existe? Eu imagino, Miriam, que você está querendo saber aqui se tem uma forma da gente calcular matematicamente quantos slides eu preciso para adequar a minha apresentação dentro do tempo que eu tenho. Primeiro, Miriam, obrigado pela tua pergunta, obrigado aí por essa oportunidade de explicar um pouquinho, que isso é uma dúvida muito geral. Muita gente me pergunta sobre isso. Como é que eu faço para calcular a quantidade de slides dentro do tempo? Eu até falei sobre isso, tem Segredos PPT falando sobre essa questão do tempo nas apresentações, que é legal. Depois aqui desse programa você pode dar uma olhadinha lá, tá? Porque a gente fala um pouco mais sobre essa questão de tempo. Mas infelizmente eu não tenho uma notícia assim muito boa. Não existe assim uma regra. Não existe uma coisa gravada em pedra de quantos slides exatamente cabe dentro de um tempo, de uma apresentação, tá? Muitos oradores, muitas pessoas que são estudiosas assim, de apresentações, que eu estudo, que eu vou ler, vou atrás, eles falam que a apresentação ela deve ter a quantidade de slides que é necessária para que você defenda aquela ideia de forma adequada, para que você passe a informação sem deixar o espectador perdido ou sentindo que faltou alguma coisa, que acabou sem ficar claro alguma questão. Claro que assim, você vai ter que, dependendo do tempo que você tem disponível, fazer a condensação e identificar quais são os pontos principais, quais são aquilo que realmente é necessário para aquele público. Voltando ao que a gente falou até na primeira pergunta aqui nesse programa, o público sempre vai nos guiar nessa questão. Então, o que é essencial, o que é primordial? E aí você vai adaptar, tá? A ideia é que você acabe adaptando a quantidade de slides ao seu tempo, mas desde que você não deixe a tua apresentação meio cotoca, assim, né? Meio bamba, né? Sem um pedaço ou sem uma parte. E como é que a gente faz para saber isso, né? Como é que a gente consegue? Existem várias formas, não existe uma só, tá? A mais tradicional é você fazer a tua apresentação, né? Construir o teu roteiro e depois disso você
verificar o que está de excesso, o que tem de mais. Se você acabou criando slides demais, se tem alguma coisa, fazer o que a gente chama de decupagem, né? O que é decupar? Decupar é você meio que limpar, aparar as arestas de algo para que ele fique mais adequado. Então você faz a tua apresentação e olha para ela e fala assim, não, isso aqui dá para tirar, isso aqui está sendo uma informação um pouco redundante, eu já falei isso, eu posso aproveitar um outro momento para colocar isso aqui, então fazer essa decupagem. E um momento de decupagem, claro, é você treinar. Uma boa oportunidade, se você tiver, né? Eu sei que muitas vezes no meio corporativo a questão da apresentação ela não tem muito essa, vou treinar e tal. Mas, é claro que o tempo é uma coisa que a gente cria, que a gente arranja. Então a gente tem que ter essa noção de que a gente que cria muito esses momentos dentro do nosso trabalho. Mas, se você tiver essa possibilidade de treinar, treine. Não precisa ser uma plateia muito grande. Chama um colega, 2 no máximo, às vezes em casa mesmo. Um momento mais íntimo, vamos dizer assim. Né? Se você puder, se houver essa possibilidade, chama o marido, a esposa, sei lá, o companheiro, a companheira. Vai lá e apresenta para ele. Fala assim, olha, o que você achou? Tal. Claro, tente explicar para quem é aquela apresentação, para que ele possa também te ajudar a refletir sobre o que essas pessoas vão pensar, né? E, claro, eu por mim tenho uma regrinha que eu chamo de regrinha do 2 ou 3, quando eu vou pensar na quantidade de slides, que não é, e volto a frisar, não é uma questão matemática exata, em que você, com essa regrinha do 2 ou 3 eu vou sair do outro lado de forma. Ele é um guia, tá? Que eu, pela experiência, pelo que eu já li, pelo que eu já estudei, ela serve, mas claro, elas têm que sofrer adaptações, nada é escrito em pedra. O que é essa regra do 2 ou 3? Bom, pela minha experiência como palestrante, como construtor, né, como criador de slides, de apresentações, eu percebi que quando um apresentador, um orador, seja lá quem for, vai fazer uma apresentação, ele leva, em média, tá? É uma média, de 2 a 3 minutos aí para explicar aquele slide, né? Que é o tempo também do público assimilar, olhar, ver todas as informações que estão ali, né? Leva esse tempo para que ele explique, em média, tá? Não quer dizer que seja sempre assim. Pode ser que você tenha, às vezes, um slide mais simples que demore menos, mas em média é em torno de 2 a 3 minutos. Bom, se eu levo em torno de 2 a 3 minutos para apresentar um slide, eu posso dizer que, em média, eu posso dividir o meu tempo por 2 ou 3, dependendo aí da quantidade. Então, por um exemplo mais prático, por exemplo, eu tenho 10 minutos para me apresentar, seja, né, para os meus colegas, ali numa reunião, fiz uma apresentação de slides para isso. Se eu tenho em torno de 10 minutos, dividindo 10 por 2, eu teria aí por volta de 5 slides para serem utilizados, tá? Aproximadamente. Tá? E aí, se eu dividir por 3, eu vou ter um número um pouquinho mais quebrado que isso. Tá? Mas em volta aí de 5 slides. É uma boa quantidade? Quer dizer que eu vou usar só 5 slides durante a minha apresentação? Não. Mas é um parâmetro que eu posso dizer. Eu posso começar por aí. Eu posso dizer que, bom, eu posso me preparar para falar em 5 slides. Se eu perceber, usando o meu planejamento e usando às vezes o meu storyboard, né, construindo meus slides, eu penso, não, aqui está com excesso de informação, preciso dividir essa informação em 2. Posso fazer com que ela seja mais clara. E lembrando que o nosso objetivo ao construir uma apresentação de slides é ser assim objetivo e sem poluir o visual, né? Aqueles slides cheios de texto que parece um livro projetado na tela, não é mais o que a gente precisa, não é o nosso objetivo. Não é assim que você vai fazer uma apresentação realmente impactante e criativa. Você tem que ser mais clean, vamos dizer assim, mais objetivo, com palavra-chave que remetam, porque, assim fazendo parênteses, claro, aqui sobre a questão do slide textão, vamos dizer assim, você não quer que as pessoas fiquem lendo o que você vai falar, você quer que elas escutem o que você vai falar. Então, se é você que vai falar, o texto não tem que estar na tela, o texto tem que estar na sua voz, na sua fala. Então é importante que você coloque lá essas informações e não o slide. O slide vai ajudar visualmente a guiar as pessoas que estão participando da tua apresentação, tá bom? Então essa é a regra do 2 ou 3 que eu uso comigo, mas ela é uma regra que é um começo, ela não é um fim em si mesma, tá bom? Ela é apenas uma referência, que você pode usar sim, se você quiser meio que ter uma base de quantos slides você vai precisar, ela é legal, te ajuda a ter
esse patamar inicial. Mas eu te recomendo muito que você assista aqui também alguns vídeos que estão aqui no canal sobre planejamento, sobre a questão do storyboard, que nos ajuda muito, né? Tem programa aqui só falando o que é storyboard, como usar um storyboard numa apresentação. Dá uma olhada lá, porque isso também ajuda a gente baseando-se aí nessa regra do 2 ou 3, você consegue chegar, né, num começo, né, saber mais ou menos quantos slides você vai fazer, e aí transmitir essa apresentação de forma melhor. E claro, fazer a decupagem às vezes de forma mais rápida e fácil, né? Falar, isso aqui tá excesso, não, vamos tirar, isso aqui a gente precisa ampliar a ideia, tá certo? Muito bem, espero ter respondido aí a tua pergunta, tá certo, Miriam? Muito bem, vamos para a nossa última pergunta do programa de hoje. Eu selecionei 3 perguntas para que a gente converse. Lembrando que se você tem alguma dúvida, quer que eu responda aqui ao vivo ou quer ver a sua pergunta aqui também nesse programa, pode deixar aqui nos comentários desse vídeo ou também me mandar um direct lá pelo Instagram, lá @Wagner_Rodeiro no Instagram, você vai me encontrar também, tá certo? Muito bem, a nossa última pergunta aqui é da Vânia Luiza e ela perguntou: como não ser um clichê do PowerPoint? Muito bem, Vânia, obrigado por essa pergunta, porque é uma pergunta muito interessante. Primeiro a gente tem que pensar o que é um clichê, né? O clichê digamos assim, essa palavra clichê, ela caiu na boca do povo como algo negativo, né? O clichê é algo que está no lugar comum, que todo mundo faz, que não se destaca, que chega a ser enjoativo de tão redundante. Então, essa palavra clichê a gente acaba remetendo a um pouco das fórmulas de comunicação. Eu gosto de fazer um parênteses porque o clichê nem sempre é algo negativo, porque ele pode ser uma regra que pode ser seguida e, claro, pode ser sempre renovado. Mas eu entendo que na pergunta da Vânia seja esse sentido aqui negativo. E quando ela fala clichê do PowerPoint, como não ser um clichê do PowerPoint, provavelmente ela está se referindo àquelas apresentações que são bem complicadas de assistir, muito, muito pesadas, assim, chatas, difíceis, complicadas, em que o apresentador está desmotivado muitas vezes, não te gera nenhuma emoção, o interesse de participar, parece que daquilo não vai acabar nunca, os slides são cheios de informação, textos sem nexo, uma coisa assim, e aí parece que o cara tá ali só meio que regurgitando a informação na tua cara. Isso realmente é um clichê, né? E também clichês são aquelas apresentações com slides bem toscos, bem basicões, né? Com aqueles word arts da década de 90. Então, eu sempre gosto de colocar como exemplo aquele horrível slide da Operação Lava Jato, que tinha lá um word art com todas as setas, sem entrar no contexto, que eu acho que não é o nosso, mas pela construção que era horrível, muito mal feita e muito mal preparada. E aí, como é que a gente não é clichê, Vânia? Eu acho o seguinte, primeiro, quando você tem que olhar para os clichês, né, que muita gente faz, seja aí no seu trabalho, ver o que o pessoal faz e que realmente não te agrada. Olha para isso e a gente pode, né? Tem vários apresentadores ruins por aí que a gente pode ver e falar, não, eu não quero fazer desse jeito. E quando você olha para isso e pensa assim, eu vou fazer diferente, você começa a fazer uma coisa muito legal que muitos oradores e muitos palestrantes corporativos não fazem, que é planejamento. É se planejar, é olhar e falar assim, não quero ser desse jeito. E aí você começa a buscar referências para se diferenciar. E boas referências. Ao mesmo jeito que a gente tem muitos palestrantes ruins, você tem vários bons. E principalmente na criação dos seus slides do PowerPoint, você pode se inspirar em várias coisas, né? Em várias apresentações. O nosso acesso às imagens, né, e a produtos visuais hoje é muito facilitado pela internet, as redes sociais também, eu ia falar redes, mas no caso mais especificamente do Pinterest, que é uma rede que eu uso muito de inspiração. Se você quiser ver um pouquinho mais sobre inspiração, tem também Segredos PPT sobre isso, mas a gente tem o Google Imagens, vários lugares que você pode se inspirar para fazer coisas diferenciadas, sair daquele template padrão do PowerPoint que muita gente acaba utilizando por uma questão de comodidade, de pressa, e que aquilo realmente não gera engajamento, porque todo mundo já viu aquela apresentação alguma vez, então acaba caindo no lugar comum. E aí você, claro, vai
juntar tudo isso com a melhor forma de fazer a transmissão, né, de passar a sua mensagem para o público, o jeito que o público melhor entende aquilo. E você vai organizar os seus slides nesse sentido, principalmente lembrando sempre, considerando o tema, considerando o objetivo que você tem com aquela fala, o público e o tempo que você tem disponível para isso. E com o tempo você vai encontrar uma voz sua, vamos dizer assim. Parece que a gente fala de voz, né? A gente tá falando de imagem, não tem muito essa coisa de voz, mas é a cara, é a identidade visual que as suas apresentações. E lembrando que uma apresentação de slides, ela tem essa parte do design, mas ela tem muito da questão do apresentador, de quem fala na frente, como é que ele utiliza bem esses slides. Então você acaba encontrando mesmo uma voz, um jeito de passar a tua mensagem, um jeito que é único, em que você acaba saindo realmente desse clichê e aí você acaba criando algo que é diferenciado mesmo, que acaba atingindo o público de forma diferente. E aí sai do clichê. Então, para sair do clichê, Vânia, é buscar referências boas, buscar fazer algo que muita gente às vezes não quer fazer. Isso não quer dizer que você tem que ser o ultra mega original, tal, não pode, né, tem que ser assim, Steve Jobs das apresentações, não é isso. Às vezes coisas simples, pequenas mudanças que a gente faz na apresentação, de layout, às vezes por não usar um template padrão e criar, tentar mesmo se aventurar, se inspirar, você acaba saindo aí do clichê e não vira mais um clichê do PowerPoint e acaba sim fazendo um PowerPoint com apresentações impactantes e criativas, que é o nosso objetivo aqui com essa série de vídeos, com esse canal, com todo esse conteúdo que eu produzo aqui para vocês, tá certo? Muito bem, essas foram as nossas perguntas nesse nosso primeiro programa aqui de Wagner Responde. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha podido responder um pouco aí dos anseios, das perguntas que você tem. Se eu não respondi a tua pergunta, você quer vê-la aqui respondida aqui nesse programa, não deixa de colocar aqui nos comentários para mim qual é a tua dúvida, o que ficou que você ainda não entendeu, que você quer que eu explique aqui no Wagner Responde, tá certo? Ou então, se você preferir, me manda um direct, como eu já falei, lá no Instagram, @Wagner_Rodeiro. Você pode me mandar um direct lá no Instagram e deixar a sua pergunta lá para mim também, que eu posso selecionar ela aqui. E claro, faz uma pergunta decente, uma pergunta boa, para que ela possa aparecer aqui também nesse programa. Não se esquece também de compartilhar esse vídeo com quem você sabe que precisa melhorar as apresentações, que está querendo investir nessa questão de se destacar mais na hora de falar em público, de fazer realmente uma apresentação diferenciada, criativa, impactante, tá certo? E claro, muito obrigado por estar apoiando aqui esse projeto, por ter me assistido aqui nesse programa. A gente se vê com certeza, esse é o primeiro de muitos, Wagner Responde, vamos dizer assim. A gente se vê, claro, no próximo Wagner Responde ou em qualquer outro vídeo deste canal. Um grandíssimo abraço, fiquem com Deus e fui!